Conta um Conto apresenta de Vitor Moraes, Lua Negra. Narração Marcelo Fávaro. Ontem plena liberdade, a vontade por poder. Hoje o cúmulo de maldade. Nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. Castro Alves. Era o 7º dia do mês de Iexalá, o Deus Sol. O ano não se tem registros precisos. Só restaram alguns papiros carcomidos, espalhados por museus do Velho Mundo. Relatos de uma civilização há tempos esquecida, que se perdeu no tempo. Fazia frio naquela noite no cais de Valungo, zona portuária da capital Sobat. Um homem caminhava de maneira furtiva entre as embarcações de castelo de popa, com bandeiras negras. Havia esperado anoitecer para deixar o seu esconderijo em uma das naus escravagistas. O cabo da cimitarra incomodava o seu abdômen, velado por uma capa escura. O homem estava recolhido entre as vestes encharcadas. Uma túnica cinza cobria sua armadura surrada. Um traje um tanto quanto inadequado para o clima chuvoso. Um escarfe, um lenço de algodão azul, ocultava seu rosto de queixo largo, envolvendo toda a cabeça, com exceção dos olhos. O guerreiro franzia o senho, com dificuldade para enxergar a luz trêmula dos postes. Seu corpo tremia com a chuva fina que caía incessantemente, e ele tinha a sensação de ter pequenas agulhas perfurando a sua pele preta, de músculos sólidos. Era impossível um homem daquele porte, avantajado, não ser notado pelos guardas chutanianos. Entretanto, eles estavam distraídos, se divertindo enquanto extorquiam um pobre trabalhador do cais. Jogavam de um lado para o outro seu saco com o soldo de um dia inteiro de trabalho nas docas imundas. Sobat era uma cidade perigosa e imprevisível. Era preciso agir com cautela a todo momento. Cada passo dado poderia ser o último. Entretanto, o guerreiro de olhos amendoados caminhava em um ritmo implacável, a passos largos. Já deixava as docas, e seu nome era Sarib Fahir, o Mouro, um comandante da Neóbia, que agora vagava pelas ruas hostis de Sobat, portando um bom aço zeneta, uma lâmina curva forjada pelo conhecimento dos antigos berberes, sabedoria milenar dos povos do deserto, dos quais possuía laços sanguíneos. O Mouro tinha a marca de Iexalá, símbolos gravados na pele escura, um sol no centro da fronte e uma linha horizontal de estrelas abaixo dos olhos, que cruzavam sua face. Entrou em um beco escuro na orla do cais, que fedia a peixe e urina, um odor insuportável. Estivadores bêbados gastavam seus míseros salários alugando as mulheres que exibiam os copos na esquina. No fim do beco jocoso, uma placa de madeira chumbada, com uma lanterna vermelha sobre, sinalizava que era uma taberna do prazer, como a chamavam os bucaneiros e marinheiros dos 4 mares de Arcran. A luz os levava como um farol em meio à tempestade. Sarib sentiu-se seguro para tirar o escafe do rosto e ostentar o aço na cintura, empurrando a porta úmida, que rangeu ao entrar na espelunca. O taberneiro jogava dados com um grupo de mercenários krunganianos. Mal encarados, o Mouro foi até o balcão e pediu uma taça de vinho neóbio, obviamente inexistente naquele lugar. Enquanto os homens da taverna ignoravam-no, uma misteriosa mulher surgiu em meio às sombras das lamparinas.
Era uma jovem decidida que, pela aparência, recusava seu físico masculino. Fitava o mouro de maneira enigmática, usava sari vermelho e maquiagem cintilante. Tinha o corpo esbelto, com características de um terceiro gênero, uma Shidira. Ela se aproximou do Berbere de maneira tímida. A quem procura, guerreiro? Posso ajudá-lo em sua busca? Murmurou a Shidira, que enquanto mexia as mãos, meneava a cabeça. Os homens continuaram a jogatina e os ignoraram no balcão. Quero falar com o proprietário desse lugar, exclamou o Berbere, olhando para o interior da taberna. Algum problema, viajante? Vejo que é um guarda real. A que veio? Propósitos de guerra? A mulher perguntou com ar de preocupação. O Berbere logo se explicou. O rei Alahad Mossad me enviou em uma missão sigilosa. Preciso falar com Malik. Sei que ele está aqui. O Berbere respondeu olhando de lado. Estava desconcertado, visto a maneira como chegara. A Shidira o olhava intrigada, sem disfarçar a curiosidade. Venha comigo, homem da areia. Eu o levarei até Malik, mas deixe que eu fale. Se lhe perguntarem quem é, diga que é convidado do rei Anok. Veio desfrutar das qualidades da cidade. Sussurrou a mulher com a mão na boca, formando uma concha. Tinha uma flor de lótus desenhada nas costas da mão. Ela apontou a passagem de onde saíra e seguiu com Sarib até chegar a um corredor de teto baixo. Um guarda achaiano escoltava a porta revestida de chumbo. O guerreiro certamente era um veterano do exército de Qinsha. Sarib notou pela armadura gasta, com marcas fundas de espadas, um modelo que havia caído em desuso. Pensou em correr na direção do guarda, brandindo a cimitarra e simplesmente decepar sua cabeça com um movimento súbito. Logo repensou. O velho guerreiro sobrevivera por muito tempo nas paredes de escudos de Qinsha. Não seria fácil matá-lo. Era melhor não arriscar um combate em espaço tão estreito. Então descansou a mão sobre o pomo da arma e usou a sabedoria em vez do aço. Guarda, deixe-nos passar. Este é um convidado do rei de Shutá. Veio tratar de negócios com o senhor Kabir. Shira disse, olhando nos olhos do velho soldado. O guarda abriu a porta, enquanto encarava o Berbere com um olhar desconfiado. Sarib passou pela porta, ainda atento a qualquer ameaça do velho guerreiro. Mais à frente havia um portal oval, coberto por uma cortina vermelha que ocultava o ambiente, de onde ressoavam melodias exóticas. A cortesã convidou Sarib a cruzar o portal. Um ídolo de barro representando Balbo, a deusa do ventre, estava suspenso em um altar rodeado de flores, uma oferenda à deusa. Um músico de olhos vendados tocava uma canção hipnótica nas cordas da harpa Cora. Rídia guiou Sarib, em meio à luz lânguida das lâmpadas, através de um corredor cercado por camas com véus escarlates. Corpos eufóricos se contorciam na penumbra, em movimentos sincronizados. Gemidos selvagens, encenados de prazer, homens mascarados urravam, enquanto puxavam os grilhões apertados nos membros das mulheres, condenadas à labuta da luxúria. O Berbere seguiu atrás da mulher, que parecia tranquila, enquanto ele olhava para trás, esperando a qualquer momento um golpe de espada dos kunganianos da taverna. A Tija entrou primeiro e apresentou o Berbere, sem citar seu nome. Sarib não dissera, mas a sábia mulher o anunciou como amigo do rei de Shutá. Meu senhor Malik, este é um nobre que veio conhecer pessoalmente o proprietário do lugar, o qual o encantou deveras. Disse Tija,
fazendo uma saudação ao Senhor no final da trilha de camas. Malik al-Kabir estava deitado sobre um tapete verde, estampado com mandalas. Um homem robusto, de caftan branco. Descansava o braço sobre a mesa baixa. Um comerciante de escravos breniano. Tomava uma taça de vinho rodeada de iguarias e frutos do mar. Abriu uma ostra gotejante com uma faca de prata. Saudações, viajante do deserto. E Exalad seja louvado. O que busca na casa dos prazeres? Indagou o breniano com uma voz sibilante e um sorriso lupino nos lábios. Mas que pergunta tola minha, não é mesmo, homem do deserto? O próprio Kabir respondeu em tom de ironia. Venha, pode desfrutar da minha hospitalidade, Berbere. Tenho as mais belas cortesãs de Chutar. Não verás mulheres mais belas nem entre as concubinas de Sulaim III, o tetrarca de Keibá. Disse de maneira lasciva, sorrindo com os olhos, enquanto puxava uma mulher presa a uma corrente no canto do aposento. Sarib observou com o canto dos olhos a mulher que estava ao lado de Kabir, uma figura estática, de olhos assustados. A escrava Neóbia estava amordaçada com uma coleira de couro em volta do pescoço. Seus seios pretos à amostra eram belos e firmes como romãs. O Berbere cerrou o punho direito no cabo da cimitarra, sacando a lâmina que refletiu à luz dos candelabros. Apontou a arma na direção de Al-Kabir, parando na ponta do seu queixo. Você sabe o motivo da minha visita. Não se faça de desentendido. Seu patife estava a bordo de um dos navios escravagistas, exclamou o Berbere com fúria. Sarib ouvira todas as especulações sobre os negócios do traficante de mulheres, enquanto estava a bordo de um dos navios de Malik. A música havia parado, e algumas cortesãs curiosas espiavam por trás do véu rubro. Fique calmo, homem da areia. Fique calmo. Se procuras o feiticeiro, Hazir, ele esteve aqui há algumas noites, retornando da floresta de Kunga com alguns escravos e feras selvagens. Comprei essa escrava dele e nada mais. Se o ofende vê-la assim despida, peço para que ela se vista, murmurou o Kabir, que estava a ponto de se mijar, sentindo o aço frio da cimitarra em seu pescoço. Não minta para mim, seu rato traficante. O pior tipo. Vejo nos seus malditos olhos que sabe de algo. O mouro esbravejou, enquanto pressionava cada vez mais a lâmina sobre o pescoço de Kabir. Eu não sei de nada. Eu juro por Pitar. Eu juro por Bes e todos os outros deuses. O traficante estava a ponto de desfalecer diante de Sarib. Entretanto, o Berbere insistiu no interrogatório, até o homem confessar o que já sabia. As palavras vieram junto da urina, que escorria pelas suas pernas. A Anal, dragão do mar, que trazia membros da corte da Neóbia até as ilhas Caires, na costa de Keibá, foi atacada por mercenários caíns, a mando do feiticeiro Falahad Hazir. Sequestraram a sacerdotisa Nikali, irmã da princesa Wenenga, a esposa de Alahad II. A única coisa que eu sei, Mouro, é que o feiticeiro trazia uma mulher vinda de Keibá. Mas eu não a vi, eu juro. Eu não sei nada sobre o navio real. Eu estive com o Hazir, mas ele estava muito bêbado. Falou algo sobre uma tal profecia. A profecia da lua negra. Uma superstição tola dos antigos, murmurou Kabir, levando a mão ao pescoço, que tinha se livrado da mira da cimitarra do Berbere. E para onde ele foi, seu frouxo? Exijo que me fale. Não estou oficialmente lhe intimando, mas posso acabar com esse lugar sobre a ordem de meu rei. Eu não confio em você, seu rato costeiro. Vou levá-lo comigo e vasculhar essa cidade podre até encontrar o maldito Hazir.
disse Sarib, agora segurando o Kabir pela gola larga do caftã. Eu irei com você, Sarib. Eu sei para onde Hazir foi. Ouvi de um dos seus homens. Ele partiu para Kisheba, disse Rishra, surpreendendo a todos no aposento. Até o próprio Malik, que agora se recolhia atrás da mesa, junto da escrava Neóbia e tão acuado quanto ela. Lili, minha querida, leve o Berbere aonde ele quiser. Mostre-lhe como achar o bruxo. Leve-o daqui, leve-o. Depois voltou-se para Sarib. O que você precisa, homem da areia? O que você quer para me deixar em paz? Para que eu possa continuar minhas atividades, pelo menos com mais tranquilidade. Um cavalo veloz. E mais nada. Sarib esbravejou num tom rude. Eu vou aprontar a Preciosa para a viagem. Há tempos ela não sai para ver o mundo, murmurou Lili decidida. Eu preciso de um cavalo, e não de outra mulher, disse o mouro, surpreso com a sugestão de Rishra. As mulheres por trás dos véus riam alto, e Sarib se sentiu estranho em meio às gargalhadas. Preciosa, é assim que eu carinhosamente a chamo, mas trata-se de uma égua castanha, de nome Sekhmat. Lili falou com ar de riso, se escondendo atrás do véu. A Rishra voltou-se, pediu a Sarib que a acompanhasse, e seguiram de volta pelo corredor. Lili se aproximou do mouro para que ele ouvisse sua voz de maneira mais clara, e disse: Hoje é a última noite dos festejos de Iptá, o deus das areias, a primeira noite da lua negra. Estamos a um dia da lua nova. A lua negra é a passagem entre a lua minguante e a nova, uma contagem de 7 dias para cada fase, e uma profecia fala sobre o retorno do deus da noite, Anges. Falou Lili, enquanto caminhava a passos lentos, com a intenção de explicar cada detalhe ao mouro. Deus da noite? Por Yeshalat? Agora Hazir foi longe demais. Trazer o Deus sombrio de volta? Precisamos impedi-lo. Segundo a profecia, uma mulher de olhos azuis como o céu matinal será o receptáculo para o filho da escuridão. O feiticeiro planeja sacrificar Nikali, a sacerdotisa de Maiue. Um culto. Vai ser um culto ao Deus, celebrando um ritual de invocação para fazer uma barganha. A sacerdotisa de sangue berbere pertence à linhagem de Kalimba, filha de Tamenukalt, a última rainha Atlante. Tamenukalt recebeu 3 filhas, das quais se originaram os reis de Arkran. Nikali é supostamente descendente das filhas da lua. Esta noite, a lua ficará escura e sem brilho. As sombras cobrirão a terra. O sangue da descendente de Tamenukalt abrirá o portal do caos, despertando o deus Anges. A mulher que procura esteve aqui 3 luas atrás. É difícil não distinguir sua beleza, tão rara dentre as cortesãs de Kabir. Fiquei responsável por hospedá-la em meus aposentos na noite em que chegou junto do feiticeiro. Ela me deu um artefato e me pediu que entregasse ao homem do rosto pintado, que cruzaria o meu caminho. Sarib ouviu Lili com muita atenção e respeito. A Rishra tirou do busto discreto um pingente de cor azulada, uma lua minguante esculpida no quartzo azul, e contou ao berbere que o cristal era um dos símbolos de Maiue. Amarrou o colar no punho de Sarib. O berbere pôs as mãos sobre os ombros finos da cortesã e a olhou de maneira fraterna. Depois apertou ainda mais o amuleto. O respeito ao hóspede era costume valorizado pelo povo do deserto. Os berberes, antes de seguirem os ensinamentos do Deus Sol, possuíam crenças ancestrais. Um povo de arraigadas tradições e superstições. Passaram de volta pela porta de chumbo protegida pelo guarda Chaiano, que o alertou. Tome cuidado, berbere. Não confie nesse cão breniano. Ele entregaria a própria mãe por uma boa quantia. Sarib assentiu com a cabeça.
em um gesto como se já esperasse a advertência do Achariano, e seguiu atrás de Shira, em direção aos estábulos. Os homens de Kabir não irão estranhar a minha ida aos estábulos para pegar um de seus cavalos? Indagou Sarib, enquanto jogava a túnica esfarrapada no chão. Confie em mim, Berbere. Eles não nos incomodarão. Vão achar que é só mais um de meus clientes famintos por prazer. A Rija sorriu, encostando o braço no mouro, do lado em que pendia sua cimitarra. Lili levou o Berbere até os estábulos e aprontou Sekhmat para a jornada. Selou a égua, equipando-a com um tapete e um cantil. Eles cavalgaram pelas ruas mal iluminadas e sujas de Sobat, morros de casebres rudimentares. Os habitantes encaravam a inusitada dupla com desprezo. O morro íngreme e sufocado por altos zimbórios de abóbadas azuis, estátuas erguidas em honra a mercadores de escravos e assassinos, aqueles que tanto oprimiram aquele povo a preço de etéreas riquezas. Os homens que ainda eram dignos, os poucos que não enlouqueceram pelo delírio do ouro, resistiam à sua natureza corrupta, convictos e conscientes de sua classe. Sarib, indiferente, contemplava as figuras esculpidas em mármore, e Lili sentiu vergonha da cidade em que nascera, ao perceber a desaprovação do forasteiro. Os jardins suspensos de Chutar foram construídos para ocultar as sepulturas de escravos. Um mausoléu disfarçado com flores, cujo perfume exalava o cheiro da morte, da dor e do sofrimento. Perto dali, carruagens traziam aristocratas de reinos distantes, que vinham se divertir à custa da miséria daquele povo. Seu rei, Anok Rasha, os entregava em uma bandeja de prata, por pura ignorância, para que outras nações saciassem suas vontades e seus prazeres grotescos. O reino de Chutar sucumbia à luxúria enrustida da burguesia. Senhores com trajes finos de algodão, extraídos do suor e da subserviência alheia, suas senhoras ostentando diamantes lavados no sangue de crianças, no sangue de mulheres inocentes. Uma má atuação. Lobos agindo como cordeiros. Chegaram às margens do rio Nige, onde ficava o bosque torto. Os pernilongos alimentavam-se de Sarib e Lili, e os crocodilos mergulhavam no rio, assustados com o barulho das ferramentas de Sekhmat, quebrando os galhos no caminho acidentado. Sarib olhou para o alto e viu corpos de homens enforcados, que pendiam das árvores. Uma visão fantasmagórica. Por Yeshalá, o que houve por aqui? Quem fez essa barbárie? Indagou o homem. Deve ter sido obra da milícia de Karmaj, o cão de Hazir. Aquele desgraçado oprime o seu próprio povo. Lili respondeu, enquanto abaixava o rosto diante da cena mórbida. Ouviram um farfalhar de folhas que vinha do alto da trilha, e um búfalo gigante surgiu diante dos viajantes. Lili e Sarib ficaram espantados com a aparição e mais ainda ao notarem o guerreiro que montava o animal gigantesco. Sarib sabia que não era um dos homens de Hazir, pois usava pintura de guerra azul, a lança larga e escudo de couro, característica das antigas tribos das colinas sombrias de Chutar. O homem era alto e magro, com a musculatura definida. Guerreiro, o que faz aqui nesse lugar de morte? Volte para suas colinas. Há algo de muito ruim aqui, Sarib falou, enquanto parava a égua defronte ao homem sobre o grande búfalo. Eu procuro um homem. Procuro um homem com a marca do sol na testa. E vejo que já o encontrei. Disse o guerreiro misterioso. Me chamo Zumba, o líder dos Mocambos, a última tribo livre de Chutar.
Por sorte dos miseráveis cães, cheguei após sua partida. O xamã da minha tribo sonhou que, em uma noite de lua escura, o mal retornaria a essas terras. E eu sou Sarib Fahir, da Guarda Real da Neóbia. Vejo que estamos aqui pelo mesmo propósito, Zumbá. Vim a mando do rei Alahad Mossad, em busca do feiticeiro Hazir. Sarib falou, enquanto guardava a cimitarra que havia sacado ao avistar o búfalo. Pois irei com vocês. Tenho contas a acertar com aquele maldito bruxo. Hazir era um conhecido feiticeiro que fora banido de vários reinos devido à sua obsessão pelo poder, deixando sempre um rastro de morte e traição por onde passasse, praticando magia obscura e sacrifícios, invocando forças malignas. O guerreiro, em sua imponente montaria, seguiu à frente de Sarib e Lili. Avançaram em direção ao Vale dos Ossos, um lugar inóspito, onde o solo fora semeado pela própria morte. Uma terra seca e infértil, na qual jaziam os corpos de 1000 exércitos. No ápice da lua negra, os guerreiros caminharam pelo Vale dos Ossos até chegarem a uma planície rochosa. Sobre eles, a gigantesca esfera grafite pairava suspensa no céu, envolta por um círculo reluzente e nuvens nebulosas. Monólitos assombrados erguidos eras atrás, as ruínas dos ídolos primitivos de Harkran, do tempo em que os homens habitavam cavernas escuras e cultuavam o deus sombrio, Anges. Uma paisagem tenebrosa, de rochas vulcânicas, paredões esculpidos pelo tempo, rochas ígneas, que resultaram das mais altas temperaturas da Terra, as safiras colossais, de um tom azul escuro e brilho translúcido. É lápis lazuli, exclamou Rija. Que visão magnífica! E ao mesmo tempo, é assustadora. Na região de Kisheba, erguia-se a Montanha do Caos. Um monólito gigantesco com a forma de uma ave pré-histórica. Uma visão insólita do passado. Sarib fez uma prece a Yeshalar, enquanto olhava à frente um círculo de pedras. Um guincho irrompeu o silêncio, e um som aterrorizante ecoou pelo vale, um grunhido agudo e ensurdecedor, que fez os viajantes taparem os ouvidos. Eu vi uma criatura se movendo no alto das rochas. Eu acho que estão por toda parte. Zumbá exclamou, girando a lança sobre a cabeça como um moinho. O Berbere já as avistara, enquanto Lili e Zumbá estavam distraídos com o brilho das lápis lazuli. Desmontou da égua junto de Lili e sacou a cimitarra larga, olhando para os lados de lâmina em punho. Zumbá continuou montado em Bambata. Não abria mão da vantagem do porte do seu búfalo. Lili tirou do sari um selo com o desenho de uma mandala e o segurou na ponta dos dedos, na posição de lótus. Sussurrou um mantra, invocando um daemon, o espírito guardião. Enquanto caminhava no sentido da lua, Sarib a olhou e sentiu uma forte vibração. Lili o protegia em seu círculo mágico. Os sons ficaram cada vez mais próximos. Um murmurejar assustador. Fiquem atentos! São Ekmos, as criaturas sugadoras de sangue! Gritou Sarib, que já encarava duas das criaturas mortas vivas. Os Ekmos, espíritos vagantes, eram almas atormentadas por sua vida passada, que retornavam do além-morte para sugar o sangue dos homens. Tinham corpos extremamente magros, pele albina e possuíam uma sede insaciável de sangue. Criaturas decrépitas, com bocas sedentas e dentes afiados como punhais, caminhavam sobre 4 patas. Já estavam cercando o trio. Moviam-se como aranhas, com suas pernas compridas. Farjavam e grunhiam como lobos do inferno,
Saribe empunhava a cimitarra com as duas mãos, a lâmina erguida sobre sua cabeça. Uma das terríveis criaturas pulou sobre o berbere, que parou-a no ar, cortando um dos seus membros com a lâmina afiada da cimitarra. As bestas tinham peles grossas, mas o aço berbere cortava até pedras, e a criatura deu um rugido terrível. Os outros atacavam de forma coordenada, um após o outro, mas Zumbá, do alto de seu búfalo, estocava os monstros sem descansar, de maneira alternada, rasgando e arrancando a pele putrefata dos mortos-vivos. Corram! Eu vou segurá-los! Deixem as feras comigo! E achem logo o feiticeiro! Zumbá gritou, enquanto Bambata, com seus chifres pontiagudos, destruía de forma avassaladora os 3 equimos que estavam sobre ele. Saribe e Lili seguiram na direção do sopé da Montanha do Caos. Lili disse para o guerreiro erguer o punho em que trazia o amuleto que Nikali lhe tinha dado. Era um símbolo divino, e os equimos temiam os amuletos. Viram de longe tochas flamejantes que iluminavam uma fenda, na encosta da grande rocha. Um cortejo de homens usando trajes monocromáticos de tons cinzas, simbolizando unidade, caminhava para dentro da abertura. Tochas erguidas pareciam uma serpente de fogo. Eram adoradores insanos do culto ao deus das sombras. Lili olhou para a lua, que pairava sombria no céu acima deles. Continuava nos lábios com o mantra que os protegeu dos comedores de carne. O berbere, de lâmina em riste, seguiu, esgueirando-se nas sombras até a fenda, de onde ouviu tambores retumbantes que ecoavam pelo lugar. Escondendo-se atrás de uma rocha ao lado da montanha, Saribe logo viu o feiticeiro, Falahad, no meio das figuras cinzas. Era negro como a noite. Tinha os olhos ávidos de um chacal fitando uma ovelha, com uma pele de leopardo sobre os ombros e um cajado de crânio de gnu. Ao lado do bruxo estava Carmage, o capitão dos cães. Seu corpo era marcado por cicatrizes, todas elas fazendo a questão de exibir e usando um turbante típico da milícia de Chutar. Em uma pedra plana, Nikali, a sacerdotisa, encontrava-se deitada. Tinha a pele cor de areia, os cabelos escuros e o corpo escultural. Nua, da cintura para cima, ela gritava e estremecia a todo momento. Porém, parecia estar em uma espécie de transe, delirando sob o efeito de algum alucinógeno. Lili, eu quero que permaneça atrás da pedra. Não saia por nada. A lua quase sumiu por completo. Creio que preciso impedi-los agora. O berbere falou olhando para os olhos de Hijra, tentando convencê-la a não se expor. Ele apertou o colar de Nikali, entregue por Lili, pedindo a Yeshalá que o protegesse, e com a cimitarra em punho, partiu em disparada na direção do feiticeiro, na intenção de interromper o ritual que já havia começado. Um grupo com cerca de 30 caíns, armados com espadas largas e facas pontiagudas, já o esperava ao lado da fenda da montanha. Saribe parou e aguardou a investida dos homens. Sabia que seria em vão correr deles àquela curta distância, cansado como estava. E então firmou os pés no chão e girou a lâmina rapidamente, apontando para os homens que corriam como feras ensandecidas em sua direção. Estavam sedentos pelo seu sangue. Zambinejan! Avaga! Bapata! Zumbá gritou, e sua voz estridente como o trovão tomando o vale, uma frase na língua dos mucambos que significava: Espíritos ancestrais, lutem ao meu lado! Zumbá surgiu das sombras montado em seu bantara, tão rápido quanto um cavalo e pesado como um hipopótamo, chocando-se contra os canins e mandando 5 deles,
imediatamente para o inferno, de uma só vez. Os que restaram em pé, Zumba os atravessava com sua lança. Eu pensei que estava morto, seu selvagem desgraçado, disse o Berbere com um alívio, que foi expresso por um sorriso largo. O feiticeiro havia ouvido tudo. Ele já esperava uma possível intervenção do rei da Neóbia pelo rapto da sacerdotisa de Maiuê. Hazir ergueu uma adaga negra de obsidiana e fez um corte na lateral do braço da sacerdotisa. O sangue rubro escorreu pela pedra. Carmage desembainhou a sua espada curva e foi ao encontro do Berbere. Zumba já havia dizimado uma parte da pequena tropa da milícia. Os homens de traje cinza fugiram para a mata. Agora me enfrente, homem da areia. Quero saber se você luta como as suas putas pintadas. Carmage bradou, provocando o Mouro, riscando sua espada no chão. A arma do Caim era uma lâmina aguda, forjada mais para flagelar corpos inertes do que para a guerra. Sarib se aproximou de Carmage, girando a sua cimitarra. As lâminas se chocaram e os guerreiros mostraram habilidades muito distintas para o combate. Zumba só observou. Os berberes eram feiticeiros orgulhosos, e o Mucambo o ofenderia se o ajudasse. No interior da fenda, o ritual continuava. Os raios rasgavam o céu no cume da montanha. Velas negras iluminavam, formando um círculo com a pirâmide no meio. O bruxo clamava pelo deus da noite e oferecia o sangue da última rainha Atlante, invocando Anges, o filho da escuridão. Enquanto lutava com o Caim, Sarib viu Rishra se aproximando da fenda na pedra, mas estava ocupado demais para impedi-la. Zumba, proteja Rishra. Ela foi atrás do feiticeiro. Eu vou acabar logo com esse lixo chutaniano. O Berbere mudou de guarda e golpeou furiosamente o flanco esquerdo do Caim, que bloqueou o golpe desajeitadamente. As lâminas se chocaram de forma violenta. O Berbere forçou a sua, medindo forças com o Caim, encarando-o com desdém. Em um movimento rápido, largou o punho direito da cimitarra e socou o rosto de Carmage. O miliciano caiu no chão desacordado. Em um ataque cheio de fúria, Sarib estocou com força a ponta da lâmina no crânio do homem e, apoiando-o com o pé, retirou a ponta que afundara na cabeça do capitão da milícia. Quando Sarib e Zumba adentraram na montanha, o feiticeiro estava aos berros. Sua criança tola! É tarde demais! Ela já pertence a Anges. A sacerdotisa precisa morrer para que se cumpra a profecia, vociferou Falahad, advertindo a Rishra, que estava invocando novamente um démon enquanto a sacerdotisa encontrava-se imóvel no chão. Sarib e Zumba entraram, acuando o feiticeiro, que estava tentando falar com Deus, sem nenhum sucesso. Falahad então lançou uma cabaça na direção dos guerreiros, cobrindo o local de fumaça. O Berbere de lâmina em riste saltou para onde estava o feiticeiro e golpeou em vão. Hazir sumira na névoa, mas ouviram sua voz praguejando do lado de fora da fenda. Tolos! Vocês são um bando de almas desprezíveis! O feiticeiro cavalgou em rumo ignorado, e o Mouro pensou em segui-lo, mas seu objetivo era salvar Nikali e não capturar Hazir. Embainhou a cimitarra e se voltou para onde estava Lili, que havia deitado a sacerdotisa na pedra, fazendo um círculo mágico em seu redor. Lili, você consegue salvá-la? Murmurou Sarib preocupado. Ela está fraca, perdeu muito sangue. Temo pelo pior. Só há um jeito de trazer o seu espírito de volta ao corpo, mas é muito perigoso. A Rishra falou, enquanto estancava o ferimento do braço da mulher quase moribunda. Seja lá o que for, faça agora! Salve Nikali! Exclamou o Berbere.
Lily retirou um frasco, que mais parecia um ídolo, da bolsa de couro que o feiticeiro carregava. Pegou do chão a adaga de obsidiana e com ela fez um corte em sua mão esquerda, apertando com força o ídolo, enquanto tocava com a mão direita a fronte de Nikali. Ela não está morta, mas sua alma saiu do corpo e não consegue encontrar o caminho de volta. Eu vou usar o meu chakra para guiar a sua alma de volta ao mundo dos vivos. Ela proferia palavras em sânscrito, uma língua antiga usada pelas Rishra há séculos para liberar o seu chakra, a energia vital do corpo e do espírito. As Rishras são espíritos femininos reencarnados em corpos masculinos, mulheres vítimas de abuso, acolhidas pela deusa do ventre, Balbo, ocupando corpos provisórios, enquanto aguardam o juízo de seus abusadores. As Rídias têm a grande dádiva de abençoar ou amaldiçoar, o que as torna respeitadas em toda a Arkran. Nikali falava a palavra sem sentido, enquanto Lily repetia o mantra para trazer a mulher dos portões do além-vida. O vento parou de soprar e o silêncio tomou conta do lugar, até que a sacerdotisa tossiu e abriu os olhos. Estava aos prantos, mas parecia bem. Sarib abriu um sorriso, e Lily parecia não acreditar que havia libertado a mulher dos braços da morte. Vamos sair desse lugar, agora! Sarib pôs a sacerdotisa, que ainda se encontrava fraca, em seus braços. Os guerreiros retornaram pelo caminho das rochas, levando Nikali. Os corpos dos Equimos que Zumba e Sarib mataram haviam apenas sumido. Por Pitá, eu poderia jurar que matei uns 5 deles. Zumba falou com uma cara de espanto. O trio retornou ao porto de Malungo e Lily então voltou para a Casa dos Prazeres, sem ao menos se despedir. Talvez por ver a sacerdotisa nos braços do Berbere, que voltava agora toda a sua atenção para ela. Zumba, ao perceber que estava tudo bem, despediu-se de Sarib e retornou para o bosque com a sua Bantara. A cidade de Sobat parecia diferente. Algo mudara desde que Lily e Sarib haviam partido. Uma embarcação neóbia estava ancorada à beira do cais. O Berbere estava aliviado por ter a sacerdotisa, porém intrigado com o comportamento indiferente de Lily. Nikali estava segura e iria retornar para Keibá. O Berbere retirou o colar da lua minguante do pescoço e o entregou a Nikali. Tome, já não preciso mais dele. Quero devolver o amuleto para sua verdadeira dona. Sarib falou com um ar de riso, mostrando o colar para a sacerdotisa. Mas esse colar não me pertence, Sarib. O símbolo de Maiuê é a lua crescente e não a lua minguante. A sacerdotisa parecia surpresa com o colar que o Berbere lhe mostrava. Mas Lily me falou que você havia lhe pedido para me entregar este colar. O Berbere estava perplexo com a resposta de Nikali. Sarib até então não sabia que a lua minguante não era o símbolo de Maiuê, a deusa da lua, e sim a de Oxum Wadjet, a mulher serpente, uma das filhas de Anges. Nikali contou que nunca tinha visto a Rishra antes daquela noite. O Berbere correu em direção à Taberna dos Prazeres, numa velocidade desesperada. Havia se dado conta do que poderia ter feito. Como pôde ser tão ingênuo a ponto de acreditar plenamente no que ouvira? Lily tinha um plano, além das ambições do feiticeiro Hazir, e o Adjet se apoderou do seu desejo de vingança. E então a profecia se cumpriu. A lua negra desperta o nosso lado mais obscuro, a personalidade que fingimos não existir, o ser que tentamos esconder, instintos que não controlamos. O Berbere chegou à taverna e viu alguns escravos livres dos grilhões, saqueando o que podiam enquanto fugiam.
Os homens no bar estavam mortos. O Berbere sacou a cimitarra e correu para o compartimento em que ficavam as camas das cortesãs. Estavam vazias. Deparou-se com o guarda achaiano caído, coberto de sangue, mas ainda vivo. O que houve aqui, homem? Quem fez isso? Onde está Lili e Malik? Sarib bravejou assustado, como se já soubesse quem teria feito aquilo. O achaiano contou que a Rishra voltou diferente, proferindo palavras sem sentido. Carregava em suas mãos um ídolo. Estava possuída por algo maligno que tinha uma força monstruosa. O guarda quase morreu protegendo os aposentos de Malik. No entanto, Lili matou todos os homens do bar e libertou as cortesãs. Sarib seguiu até o aposento do traficante, ainda segurando a pedra azul, e ao chegar ao seu interior, esmagou-a com o punho. O corpo de Malik al-Kabir estava espalhado por todos os lados do cômodo e na parede. Uma frase escrita em sangue: os espíritos imundos escolhem seu caminho de abuso e violência, mas agora o karma chegou para eles e eu vou condená-los. Lili. Fim do conto. Olá, eu queria falar um pouco sobre o nosso escritor de hoje. Ele se chama Vitor Moraes, tem 33 anos e é natural de Fortaleza. Gente, como que tem uma grande gama de escritores aqui no canal de Fortaleza, é a turma de Fortaleza. Me lembra aquele álbum do Belchior com o Edinardo, né, com a Melinha, né? Sou contista, o Vitor Moraes, e criador de conteúdo para o Instagram através da página Enigma_de_Chrome, o Enigma de Chrome, na qual posto indicação de resenhas, filmes, séries, livros e HQs, tendo como foco a literatura fantástica e outras mídias relacionadas à fantasia. Um admirador das narrativas do escritor texano Robert E. Howard e apaixonado pelo subgênero de fantasia, espada e feitiçaria. Além, é claro, do bom e velho horror. Muito bem, Vitor, gostei. Eu sigo você no Instagram e você que está ouvindo e gostou dessa história, pode seguir o Enigma de Chrome e aproveite e me siga também, Conta um Conto _Favaro. Uma boa semana e até a próxima.